Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 12 de junho. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro foi finalizada. E agora a gente tem a pausa para a data FIFA. Pausa extremamente importante, porque é o momento que o Botafogo vai poder reenergizar. 4 dias de folga e depois a gente volta ao trabalho. Já avisando a preparação para a partida contra o Cuiabá e na sequência o Palmeiras. 2 jogos fora de casa que serão extremamente importantes. É aquilo que a gente já vem falando, né? Não são decisões, mas toda partida nesse momento tem um certo caráter decisivo, especialmente quando você quer abrir vantagem na ponta da tabela. Por falar em ponta da tabela, sempre importante enaltecer que desde a terceira rodada o glorioso puxa a fila. Passou a terceira, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta, passou a sétima, passou a oitava, passou a nona, passou a 10ª rodada e o Botafogo segue na liderança. E segue muito bem, obrigado. Muito por conta, inclusive, do seu trabalho defensivo. Hoje, nesse momento, depois de 10 rodadas, o Botafogo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Muito pautado, inclusive, no nosso desempenho no estádio Newton Santos. Em 6 jogos como mandante, 100% de aproveitamento. Apenas 1 gol sofrido lá na estreia contra o São Paulo. 2-1, vitória, claro. Depois disso, Atlético Mineiro vencemos por 2-0. Corinthians vencemos por 3-0. Fluminense vencemos por 1-0. América Mineiro vencemos por 2-0. E por último agora o Fortaleza, onde também vencemos por 2-0. Nosso ataque funciona, nossa defesa funciona melhor ainda e não é à toa que em 5 jogos desse campeonato não fomos vazados. Em metade dos jogos do Campeonato Brasileiro até aqui, a defesa do Botafogo não sofreu qualquer gol. E isso é extremamente importante. É aquele clichêzão do futebol. Defesas ganham campeonatos. Se você não sofre gol, no mínimo 0-0 é um resultado possível. E se lá na frente, ainda mais com o Tiquinho Soares, você balança as redes, os 3 pontos acabam acontecendo. Eu quero trazer aqui, durante esse período sem jogos do Botafogo, alguns conteúdos especiais, destacando questões importantes da nossa equipe. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esses números defensivos. Só que antes de mais nada, Fogão, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like. Isso é extremamente importante. O YouTube funciona dessa maneira. Você deixa o like, o YouTube distribui melhor o conteúdo, outros botafoguenses como você passam a conhecer o Fala Fogão. Inclusive, se você não for inscrito aqui no canal nesse momento, fica o pedido por gentileza, clica no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. É de graça e você fortalece demais o nosso trabalho. Estamos mirando os 32 mil inscritos para muito em breve alcançar os 40 mil. É um objetivo completamente viável. Além disso, nesse começo de vídeo, quero destacar aqui que a VIP Odontomed é parceira do Fala Fogão. Eu sou cliente da VIP Odontomed, fiz a limpeza dos meus dentes para manter o sorrisão em dia com a doutora Fernanda Mohamed e recomendo demais, gente. A VIP Odontomed é uma clínica odontológica diferenciada. Está localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, Rua Luiz Barbosa, número 8. E para você agendar a sua avaliação, é muito tranquilo. Coloquei aqui na descrição o link do WhatsApp. Você manda uma mensagem para eles dizendo que está entrando em contato através do Fala Fogão, agenda a sua avaliação e depois a sua consulta. Seja VIP na VIP Odontomed, vai valer muito a pena. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, sempre importante contextualizar. A campanha do Botafogo até aqui no Campeonato Brasileiro é digna de nota, de várias notas inclusive. Em 10 jogos são 8 vitórias, 80% de aproveitamento. A gente tem que enaltecer a campanha do Botafogo, não só porque a gente está na liderança, mas quando a gente pega, por exemplo, o que o Palmeiras está fazendo e a gente compara com o próprio Palmeiras de 2022, o Palmeiras deu um passo adiante em relação àquilo que apresentou na última temporada. Na 10ª rodada de 2022, a equipe do Palmeiras assumiu a liderança com 19 pontos ganhos. Pois é, nesse momento, o Botafogo tem 5 pontos a mais do que o Palmeiras tinha no ano passado. Só que aí a gente tem que olhar para o presente. E o Palmeiras, comparado com o próprio desempenho no ano passado, deu um passo à frente. Tem 22 pontos contra 19 do ano passado. E ainda assim, não é o líder do campeonato. Muito embora tenhamos flamenguistas aí, né, querendo tirar aquele sarro, querendo provocar, dizendo que estão apenas 3 pontos atrás do líder que interessa. A gente está na liderança com 5 pontos à frente do Flamengo, inclusive por conta da vitória no Clássico
com um jogador a menos, né? Vale esse pequeno destaque aqui. Eles que se acostumem a ficar com um sorrisinho amarelo, né? E a gente vai ganhando enquanto eles miram apenas o Palmeiras. Mas a campanha do Botafogo é realmente impressionante. Esses 80% de aproveitamento estão muito baseados, fundamentados no nosso desempenho defensivo. Muito embora lá na frente, com o Tiquinho Soares, a gente esteja mandando bem pra caramba também. O Botafogo tem o terceiro melhor ataque da competição, atrás apenas do Palmeiras e do Flamengo. O Botafogo tem 18 gols marcados, um ótimo número em 10 partidas, uma média de quase 2 gols por confronto. Agora, na defesa, em 10 jogos, apenas 7 gols sofridos. E conforme eu disse, em metade desses confrontos, não fomos vazados. É claro que quando a gente fala aqui dos nossos números defensivos, existe toda uma equipe que trabalha para que isso aconteça. Desde o Tiquinho Soares até o Lucas Perry. Mas nesse vídeo em especial, eu quero falar de 3 atletas. Um trio de respeito e que ganhou muito respeito justamente por conta do seu desempenho. Tô falando, claro, do Lucas Perry, do Adrielson e do Cuesta. Para começo de conversa, como não enaltecer o fato de que esse trio de ferro, trio de aço inoxidável, melhor dizendo, esse trio foi contratado de forma muito barata. O Lucas Perry foi contratado junto ao São Paulo por $250 mil. Um trabalho do scout do Botafogo que foi simplesmente um espetáculo. O Lucas Perry estava na lanterna da Série B com o Náutico. Se destacava pra caramba, pegando pênalti, fazendo defesas impossíveis, mas a equipe do Náutico era muito fraca. Mas ainda assim, o Lucas Perry vinha se destacando. O Botafogo demonstrou interesse, o São Paulo não fez força para manter o jogador e por $250 mil, o Glorioso contratou o seu goleiro titular. Um negócio daqueles. Nota 10, cara. Tem que bater palmas pro scout e pra visão do Botafogo para contratar o jogador que era goleiro do Lanterna da Série B e que veio a ser rebaixado naquela temporada, né? Os próprios torcedores do Náutico lamentaram muito a saída do Perry naquela ocasião, dizendo que tinha sido o melhor goleiro em muitos anos que tinha passado pelo Náutico e que sem o Perry o rebaixamento não teria mesmo como ser evitado, o que acabou acontecendo. O Adrielson, por sua vez, estava a caminho do São Paulo. A gente nunca pode esquecer isso. O Adrielson sem clube, porque tinha entrado na justiça contra o Sport, não estava recebendo seus salários, foi atrás dos seus direitos e conseguiu ficar livre no mercado. Pois bem, estava a caminho do São Paulo. E aí André Mazuco, diretor de futebol do Botafogo, foi lá e atravessou a negociação. Você lembra bem que na época, quando o Botafogo contratou o Adrielson, tivemos torcedores assim, pelo amor de Deus, quem conhece esse cara? Pois é, o Adrielson se fez conhecer, e se fez conhecer da melhor forma possível, respondendo em campo, com grandes atuações, com grandes exibições, e com números que comprovam todos esses elogios que ele vem recebendo. Não é à toa que o Adrielson hoje é cogitado para ser convocado para a seleção brasileira. Tá fazendo por onde? Tá jogando bola demais, meu irmão. Uma coisa sensacional. Falar também do Cuesta é lembrar que a gente pegou um jogador que estava encostado no Internacional. Cuesta, que já tinha sido por 2, 3 vezes o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, mas que caiu em desgraça lá no Inter. A torcida do Internacional não aguentava mais o Vitor Cuesta. Mas quando você sabe jogar futebol, uma mudança de ares pode fazer toda a diferença. E o Vitor Cuesta, jogando no Botafogo, lembra aquele Vitor Cuesta dos seus grandes momentos no Internacional. E essa química Cuesta e Adrielson foi uma coisa simplesmente espetacular. O Adrielson com 25 anos, o Cuesta com 34. O Cuesta com características que o Adrielson vai começando a desenvolver. O Adrielson com a vitalidade, com posicionamento, uma impulsão sensacional. O Cuesta, que é um cara extremamente perigoso na jogada aérea ofensiva, mas que também contribui bastante na jogada aérea defensiva. Muito embora o seu trabalho seja pra lá de facilitado, justamente por conta da presença do Adrielson. Cuesta e Adrielson hoje, sem a menor sombra de dúvida, formam uma das melhores zagas do futebol brasileiro. Não é exagero falar isso, não é estar emocionado. Os números estão aí para provar. E a exibição dos dois também. O Adrielson tem jogado uma barbaridade e o Cuesta a mesma coisa. É uma química perfeita, a união perfeita entre dois zagueiros que se complementam de uma maneira impressionante. Os números da Adrielson são tão sensacionais que nenhum outro jogador, quer dizer,
Tem um jogador apenas no futebol brasileiro nesse momento que consegue reproduzir aquilo que o Adrielson tem feito, pelo menos em uma dada estatística. Nas estatísticas de cortes por jogo, por exemplo, o Adrielson lidera, e lidera com folga. O Adrielson tem, no total, no Campeonato Brasileiro, 59 cortes realizados. O segundo colocado é o Messias do Santos, que tem 56. E daí para baixo, a distância só faz aumentar. O terceiro tem 48, o terceiro colocado, vou até trazer aqui a informação para você, para ficar tudo direitinho, né? O terceiro colocado nesse ranking de cortes realizados é o jogador do Santos também, o Joaquim, que tem 48 cortes realizados, no total, em 10 jogos. O Fabrício Bruno do Flamengo tem 45, o Nino tem 43, o Bruno Alves tem 42 e a distância só faz aumentar. O Adrielson é impressionante, impressionante. E tem um aspecto importante pra gente enaltecer aqui, que é a evolução do jogador, numa característica que era uma das grandes críticas no seu começo de carreira. O Adrielson não era considerado um jogador que fazia bem a saída de bola, que tinha dificuldade de dar esses passes verticais, passes que ajudam pra caramba na construção das jogadas, a você quebrar a primeira linha de marcação do adversário. Só que aí entra um aspecto pra lá de fundamental no futebol. Jogadores mais experientes, caso do Vitor Cuesta, que tem qualidade e que tem qualidade justamente nesse passe vertical, da construção inicial, da quebra de linha inicial, ajudam os mais jovens a evoluir. Você pode perceber que o jogo do Adrielson cresce à medida que ele consegue avançar em algumas questões que o Cuesta é muito bem desenvolvido. A gente, enquanto ser humano, a gente sempre observa o que está acontecendo ao nosso redor. Você acha que o Adrielson não olha o Vitor Cuesta para aprender questões importantes na evolução do seu jogo? O passe vertical é um grande exemplo. Essa é a grande realidade. Hoje o Adrielson, por diversas vezes, consegue fazer esse passe vertical que vai ajudar o Botafogo a fazer essa quebra inicial da linha de marcação. O Cuesta faz isso com maestria, todo mundo sabe disso. O Cuesta consegue iniciar essa construção de uma maneira primorosa e o Adrielson vai evoluindo. Repito, a união perfeita, Adrielson e Cuesta, uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. Hoje, sem medo de dizer, top 3 do futebol brasileiro, no mínimo. No mínimo. Isso porque não seria nenhum absurdo falar que no momento, no presente momento, é a melhor dupla de zaga em atuação no futebol brasileiro. Muito embora a gente tenha outras duplas de zaga também muito boas. O Palmeiras com Gustavo Gomes e Luan realmente vem fazendo um grande trabalho. Indiscutível, indiscutível. Você tem outras duplas que estão fazendo um grande trabalho, mas Adrielson e Cuesta tem um destaque pra lá de especial. E a mesma coisa vale quando a gente quer falar do Lucas Perry. O goleiro vem fazendo grandes atuações. São 5 jogos sem ser vazado, conforme eu disse. Em 10 partidas, em metade, você não saber o que é sofrer gol, isso é muito representativo. E o Perry vem jogando muito bem nessa temporada, vem no processo de crescimento e de evolução. É muito significativo quando um goleiro praticamente não é exigido, porém, quando precisa trabalhar, tá lá, pronto para responder. Fazendo um comparativo, sem ser de fato um comparativo, quando a gente olha, por exemplo, os melhores momentos do Liverpool, do Klopp, o Liverpool era muito impositivo, certo? E o Alisson, não era todo o santo jogo que ele precisava trabalhar. Só que quando precisava trabalhar, ele aparecia. E é isso que a gente espera do nosso goleiro também. Eu não quero ver o Lucas Perry todo o santo jogo, tendo que fazer inúmeras, trocentas zilhões de defesas. Isso significa dizer que o Botafogo está dando muito espaço, está concedendo muitas oportunidades para os seus adversários. Não é isso que eu desejo. Só que quando o nosso sistema defensivo não conseguir neutralizar a tentativa de ataque do adversário, o que a gente espera é justamente que o Perry responda. E ele tem feito isso de forma também magistral. Verdade seja dita, o Perry já fez defesas fundamentais nessa caminhada inicial do Botafogo. E é um goleiro que ainda tem margem de crescimento. Não vamos dizer que o Perry já está 100% desenvolvido. Tem alguns aspectos do jogo dele que podem seguir evoluindo. E certamente o arqueiro está trabalhando para que isso aconteça. Quando a gente olha o tanto de defesas que o Perry já fez, defesas importantes, algumas delas inclusive que você fala, minha nossa senhora, como o Perry segurou essa bola, como o Perry fez essa defesa contra a LDU, por exemplo. O que foi aquela defesa do Perry contra a LDU? Isso porque no primeiro tempo ele já tinha feito uma defesa importante. Ter um goleiro com essa capacidade de, quando exigido, tá lá pronto para salvar, e ter uma dupla de zaga com essa química,
esse trio de ferro, esse trio de aço inoxidável, isso é uma coisa espetacular. O Botafogo tem muito a crescer ainda. O Botafogo não é um time que está jogando no seu limite do limite. A gente percebe que há margem de evolução. E pautado nesse trio, os nossos números defensivos, com o auxílio de toda a equipe, tem tudo para seguir dessa maneira. Repito, é clichê, mas se aplica na prática. Defesas ganham campeonatos. Vide o Palmeiras, que no ano passado sofreu apenas 27 gols em todo o Campeonato Brasileiro e terminou com a taça. Que isso aconteça uma vez mais nessa temporada, mas com o Glorioso na ponta da tabela. É isso, Fogão. Queria saber sua opinião. Tem como não estar feliz com Adrielson, Cuesta e Lucas Perry? Impossível, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Na hora do almoço eu tô de volta, hein? Tamo junto. Um grande abraço.